Vamos para já ao encontro do líder parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDS? Este é o momento para avançar com esta reestruturação? Não, eu estou a ouvir-vos, ainda que tivesse sido aqui um corte, e em primeiro lugar, muito obrigado, e dizer o seguinte em relação a isto. Quer dizer, é evidente que isto, do nosso ponto de vista, e do meu ponto de vista em concreto, é um desastre absoluto. Quer dizer, se me pergunta que avaliação é que se faz, isto é um desastre absoluto. Porque, em primeiro lugar, primeira reflexão, na minha opinião, não é a pretexto de um crime, por muito horrível que este crime tenha sido e por muito hediondo que este crime deste cidadão, enfim, temos que usar ainda ou alegadamente, mas tudo indica que sabemos o essencial sobre o que aconteceu, por muito hediondo que este crime tenha sido, eu diria que não é a pretexto de um crime que se resolve fazer a grande reformulação das polícias em Portugal. Porque a minha pergunta aqui é muito evidente, quer dizer, então, se houver um crime, quer dizer, e crimes, e criminosos, e crimes, este praticamente repugnante, porque é um crime de sangue, não é? Quer dizer, mas podia ter sido um crime de corrupção, por exemplo, quer dizer, mas é a propósito de um crime de que se vai extinguindo as instituições? É essa a solução e a resposta? Eu vi hoje ainda, enfim, não conhecemos os contornos, mas todos vimos que há uma outra acusação de um outro cidadão, por coincidência ou não, também ucraniano, que diz que foi agredido pela PSP. Se comprovar que existem, enfim, que existem, passa a expressão, que existem alguns que não estão à altura, ou seja, que seriam, obviamente, aquilo que se costuma chamar as maçãs podres de uma determinada instituição, que cometem crimes, amanhã faz-se o quê? Extingue-se a PSP, e a seguir, se acontecer na GNR, extingue-se a GNR. No limite, se chegarmos à conclusão que há corrupção no governo, é o quê? É extinguir o governo? Isto para mim não faz sentido nenhum. Quer dizer, quando há um crime, o que tem que se fazer, obviamente, é fazer justiça. Ou seja, punir, e neste caso punir exemplarmente, porque obviamente quem veste a farda de um serviço de segurança tem especial responsabilidade e por isso também a punição tem que ser exemplar os criminosos, garantir que isto não volte a acontecer e reformar a instituição para que ela funcione melhor. É evidente que, dito isto, fica aqui uma pergunta: porque é que isto apareceu? Ou seja, porque é que a propósito de um crime, de um momento para o outro, o que é preciso é extinguir o CEF? E eu acho que aqui existem, obviamente, três raciocínios muito evidentes. Em primeiro lugar, aconteceu para, de alguma forma, proteger e encobrir a falta de atuação do Governo, que de resto não foi só do Governo, como sabemos, porque também a própria Presidência da República descobriu muito tarde que isto tinha acontecido, quer dizer, ou seja, pedidos de condolências 9 meses depois. Eu próprio, em nome do CDS, já há mais de um mês que perguntámos se era verdade e como é que era possível que nem sequer em relação à viúva e aos familiares deste cidadão que foi morto, quer dizer, não lhes perguntaram sequer o auxílio que precisavam, não se ofereceram sequer para fazer e pagar a transladação do corpo para a Ucrânia, quer dizer, portanto, houve um desleixo total, uma falta de atuação inexplicável. O Sr. Ministro veio ter uma expressão do mais infeliz que já vimos, que foi tentar culpar os outros e dizer bem-vindos aos direitos humanos, mas como é que isso é possível? Quer dizer, os outros partidos, não foi só o CDS, houve uma audição do Ministro, olha, a pedido do Bloco de Esquerda, que foi aprovada com o nosso voto favorável, houve pedidos de informação, houve requerimentos, os outros partidos, o próprio PSD denunciou erros que existiam nesta matéria, portanto, o Parlamento movimentou-se, o Governo não fez nada. E, portanto, a primeira intenção, parece-me a mim clara, era de alguma forma de salvar a face do Ministro. A segunda intenção, na minha opinião, é obviamente um estilo de governação, que é o estilo dos anúncios. Ou seja, há um crime, há um problema, não se fez nada, o que é que se faz? Resolve-se o problema? Não, faz-se um anúncio. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vai acabar o CEF. Pronto, está feito um anúncio e com isso apaga-se tudo aquilo que de errado está para trás. Terceiro argumento, eu disse isto não hoje, disse isto já há 2 dias, era que me parecia a mim que velhos interesses corporativos e políticos de mudanças nas forças de segurança podiam estar aqui a aparecer. E isso parece-me que foi muito evidente a partir de ontem e a partir das declarações do seu diretor nacional da PSP. Ou seja, há aqui um interesse óbvio
de integrar o CEF na PSP, de fazer uma reestruturação e de aproveitar este crime, repito, hediondo, para dar cobertura a interesses políticos que nós sabemos que são antigos, mas que no nosso ponto de vista são discutíveis, podem ser discutidos, como é evidente, têm que ser discutidos, inclusive é uma competência do Parlamento e de mais ninguém, mas que são muito discutíveis, porque é evidente que nós corremos aqui o risco, não só de perder toda a especialização que o CEF tem na proteção da nossa fronteira externa, cada vez mais importante. O Ministro Cabrita, precisamente o Ministro Cabrita, disse que era ridícula a existência de redes de tráfico ilegal para Portugal. Foi desmentido por toda a gente, a começar pelo próprio CEF, e, portanto, é uma função muito importante, é uma função especializada, e também deixo aqui uma pergunta, quer dizer, mas se nós passarmos o CEF para dentro da PSP, garante-se que este tipo de comportamentos a existirem e a serem prática de falta de organização e de formação desaparecem? Basta mudar-lhes a farda e tudo fica bem? É evidente também que não é assim. E é evidente também aqui que há uma pergunta final que é da maior importância. A partir da declaração de ontem do Comandante ou do Diretor Nacional, cujo percurso como operacional é respeitado por toda a gente e não é isso que está em causa, fica uma ideia muito clara, mas é quem é que governa? Quem é que governa? Ou ainda está alguém a governar? Porque a ideia que dá é que já ninguém está a governar. Porque, quer dizer, quem anuncia a reformulação das polícias é o diretor. O ministro vem desmentir o diretor. O primeiro anúncio de uma possível reformulação foi feito pelo Presidente da República. Ora, sabendo que nós estamos num sistema constitucional em que o Presidente da República não governa, logo à partida faz pouco sentido ser o Presidente a dar um primeiro anúncio numa entrevista enquanto candidato presidencial. Em segundo lugar, o diretor ultrapassa completamente o ministro, portanto, dá a ideia que a certa altura passamos para uma espécie de governo de comando operacional. Goste ou não se goste, não é próprio de uma democracia civilizada. O ministro vem desmentir o seu próprio diretor. E, portanto, obviamente que a autoridade do Estado perde-se completamente e estamos a falar de uma matéria que é, por natureza, matéria da autoridade do Estado, que tem a ver com as forças de segurança, com as polícias, como é que elas são organizadas, se há uma polícia, se há duas, se há três, enfim, o seu diretor até nome atribuiu à nova polícia, portanto anunciou-nos uma nova polícia, já com um novo nome, integrando tudo, passando tudo eventualmente para o seu próprio comando, isto numa ausência absoluta de um ministro, que obviamente, enfim, irá ao Parlamento amanhã, mas irá muito dificilmente explicar como é que tem condições para continuar, ou pelo menos como é que ele continua e mantém este mesmo diretor. De uma forma muito sintética, Sr. Deputado, julgo que isso ficou claro, mas gostava de esclarecer para o CDS, o CEF deveria manter-se, resolvendo os problemas que lá existem. Essa tem sido a nossa posição sempre, não é? Quer dizer, porque nós consideramos que o CEF, repara, o CEF é criado, enfim, não tenho aqui a data precisa, mas nos anos 90. Na altura gerou até algumas invejas e mesmo alguma cobiça. Porquê? Porque era um serviço novo, como qualquer serviço novo, dispunha de instalações novas, equipamento novo, quadros recém-formados. Quer dizer, e portanto esta tensão sobre o CEF sempre existiu. Eu acho sinceramente que no CEF, na PSP ou na GNR, o facto de poder haver gente que comete crimes, enfim, o que é gravíssimo, obviamente, porque são pessoas que têm especial responsabilidade, como eu disse, tem que levar é que se melhore essa instituição. Olha, dou-lhe mais um exemplo. Aqui há uns tempos atrás, nós tivemos casos gravíssimos, até de um espião que andou a vender segredos a outros, dos serviços de informações. E tivemos depois aquele caso famosíssimo de abusos até, olha, até em relação a colegas seus, a jornalistas, por parte dos serviços de informações. O que é que se fez? Acabou-se com os serviços de informações? Integrou-se os serviços de informações no Exército ou noutra coisa qualquer? Não. Como é evidente, estabeleceram-se regras, houve uma preocupação, afastaram-se as pessoas que tinham cometido esses crimes, procurou-se garantir melhor formação e melhor regras de comportamento a todos os que lá estão. Esse é o caminho normal. Agora, o CDS não se exclui de uma discussão sobre a reorganização das forças de segurança, quer dizer, não tenho problema nenhum nessa discussão. Agora, o que eu digo e repito, e para ser ainda mais claro como me pede, é a propósito de um crime que pode acontecer em qualquer organização ou em qualquer instituição. Estou-me a lembrar até, olha, por exemplo, o Museu da Presidência da República parece ter uns casos de corrupção. Ninguém se lembrou de fechar o museu.
Portanto, a propósito de um crime, e obviamente estamos a falar de coisas que não são comparáveis, quer dizer, isto é só, obviamente, uma referência, por assim dizer. Mas, a propósito de um crime que possa acontecer, seja ele um crime de sangue, seja ele um crime de corrupção, seja outra coisa, numa instituição, obviamente o que tem que se garantir é a punição dos culpados, a reforma da instituição e criar mecanismos para que ele não volte a acontecer. E é isso que devia ser feito neste caso. Obrigado. Outra discussão diferente é o nosso modelo de organização das polícias. Eu sou a favor do modelo dual, ou seja, PSP e GNR, e também que serviços altamente especializados como o SES se devam manter autónomos e altamente especializados. Mas isso é uma discussão que terá que ser feita no Parlamento se houver alguém da parte do Governo que ainda esteja a governar, coisa que aparentemente não existe.